Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, diretamente do estúdio 42B, aqui no centro de Vitória. Lembrando para vocês que a entrevista do século está agora com um novo horário, vai ao ar às terças-feiras, às 18 horas, fica disponível nas plataformas de áudio e no YouTube. Siga o Século Diário no seu canal favorito e receba aí em primeiras mãos as atualizações. Hoje temos a honra aqui de receber no nosso estúdio a dona Maria Clara da Silva, que é uma militante histórica da luta por moradia aqui no Espírito Santo e no Brasil, e a Andressa Pereira, que é neta da Maria Clara, também militante aí da luta pela moradia. Bem-vindas, obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Dona Maria Clara, queria começar para você contar um pouco para a gente da sua trajetória de luta e de vida, né? Que a senhora nasceu em Minas Gerais, veio para o Espírito Santo. Conta para a gente como é que você começou a atuar, né? Como você veio para o Espírito Santo e como começou a atuar nessa luta por moradia. Bom, eu quero dar uma boa tarde a vocês que estão aqui presentes, minha neta, né? Principalmente vocês que estão aqui atendendo a gente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, quando eu vim para Vitória, eu nasci no Aventureiro, cresci no Aventureiro, me casei no Aventureiro e vim morar em Aimorés. Saindo da roça, que tudo eu já fazia, eu plantava, eu colhia, eu empaiolava. Eu fazia gamela de comida, botava na cabeça, levava para os trabalhadores, e lá também eu comia dessa mesma comida para continuar o trabalho no eito. Ora no cafezal, ora na cana. Cortando cana para fazer garapa, para fazer rapadura, para fazer melado. Então, esse foi o serviço de menina. Menina que nasceu lá no interior de Minas Gerais. Divisa com o Espírito Santo, né? Aimorés, pertinho. E vim para o Espírito Santo. Mas a minha vinda para o Espírito Santo, ela foi regrada à vida. Porque eu tinha um filho, eu tenho um filho, que ele tem vida hoje, porque eu estou aqui no Espírito Santo. Lá no Minas eu não tive médico para curar meu filho. Esse filho chama Manuel Inácio da Silva. Esse filho veio para aqui morto e, graças a Deus, ele hoje tem vida para cuidar da minha vida. Todos eles cuidam, neta cuida, filha cuida, genro cuida, outros filhos cuidam. A senhora está com quantos anos? Eu estou com 89 anos. 89. E você teve quantos filhos? Eu fui mãe de 10 filhos. Agora tem um monte que ajuda a cuidar da senhora. E eu tenho agora 6 filhos e neto, um montão de bisneto. Graças a Deus, minha vida rendeu, porque a minha família rendeu. E aí a senhora chegou no Espírito Santo? Eu cheguei ao Espírito Santo para cuidar do meu filho através que estava doente. Quando né? eu vim do interior para Aimorés, eu fui lavar roupa no Rio. E lá eu lavava roupa para 10 famílias. Aonde eu passava roupa com engomador elétrico, engomador de brasa. Enquanto um estava esfriando, 2 estavam esquentando. Para me engomar colarinho das camisas dos maquinistas. Aqueles que levavam e traziam o povo na linha de ferro. É ali que eu trabalhava. E eu tinha um patrão e uma patroa que eles compadeceram de mim, da minha situação, do meu filho daquele jeito, os outros tudo pequeno. Minha sogra quase morta, acabou morrendo também.
E eu, então, estava naquela lida muito triste, muito dura. E assim, fui levando a minha vidinha desastradamente, mas com muita fé. Fé em Deus e na Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe. Assim, meu filho, o que aconteceu? Meu filho foi curado, hoje ele está são, trabalha e cuida de mim. Ele hoje é o meu enfermeiro, porque ele trabalhou na enfermaria, quando sarou, virou homem, casou, teve filho. Então, esse menino que cuida de mim, hoje é viúvo, cuida de mim, cuida da minha vida lá, me dando meus remédios. E esse filho, então, que veio praticamente morto, hoje é vivo, cuidando da minha vida, cuidando de mim. Todos cuidam, mas ele está lá me dando remédio de hora em hora, na hora que eu preciso. É um passo lá, que mora dentro do quintal, um passo na casa dele, um passo na minha beira da minha cama para ver como é que eu estou. Olhando o meu pulso, olhando se eu estou com febre, olhando se eu quero água, como é que eu quero, se eu estou com fome, se eu não estou. Ele está ali comigo, graças a Deus. Então, para mim, é uma pessoa que, na realidade, eu trouxe ele para aqui como morto e é um vivo hoje, cuidando da minha vida. A senhora sempre foi muito religiosa. Hein? A senhora sempre foi muito religiosa, né? Graças a nosso Pai Eterno, que Ele não me tira esse desejo nunca, porque só Ele existe. E é pela igreja que a senhora começa a atuar também politicamente, na luta por moradia? Como é que deu esse processo? Olha, quando eu cheguei para aqui, meu patrão me trouxe para cá, junto com meu filho, a família dele, aqui me recebeu. Aí eu comecei a lavar roupa para a família e comecei a lavar roupa também para o padre, que é o Dom João Batista da Mota de Albuquerque. Uhum. Eu tenho lá no meu guardado a mão do Dom João. Aquela mão é que abraçou também o estado do Espírito Santo. Então, foi um arcebispo muito reconhecido Dom João pelo Batista da Mota de Albuquerque, tá? E Dom Luiz Fernando. Dom Luiz Fernando cuidava do nosso povo na roça e da fé. E Dom João cuidava de todos nós. Então, eu comecei a lavar roupa para o bispo. E no lavar roupa para o bispo, eu comecei a lavar roupa para todos os companheiros que eu precisava de ganhar dinheiro para ajudar meu marido a criar meus filhos. Que, graças a Deus, hoje está tudo criado, cada um no seu lugar, mas mora tudo junto comigo. Está tudo comigo. E com a lavagem de roupa, eu comprei meu barraco. Comprei o terreno, fizemos um barraco. Do barraco, hoje a gente tem uma casinha de lajota lá. Então, eu comecei a fazer as visitas nas casas, porque eu sou legionária de Maria. Eu não sei se vocês sabem que a religião tem vários grupos, né? Tem Vicentino, tem Legionária. A Legião de Maria vem vinculada com os vicentinos. Os vicentinos fazem a oração para levar comida. A Legião de Maria leva a palavra, mas leva comida também. Leva o teto também. Então, eu comecei nessa luta dessa forma, né? Vendo as pessoas. Quando eu chegava para fazer a visita, eu chegava lá, a dona da casa estava despejada com 2, 3, 4, 5 filhos. O coração não ficava batendo pouco, não. Batia, era muito forte. Aí,
Eu fui vendo aquelas coisas, foi me entristecendo muito, de ver aquelas mulheres largadas do marido, outras que o marido morreu, e ela estava sozinha, com os filhos. E eu comecei a ver aquela coisa toda, falei assim, não, só rezar não dá, só rezar. Só ir à missa também não dá, só ir à missa. Tem que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, a gente tinha que fazer um pouco, rezar, mas um pouco também de dizer a verdade para quem precisava escutar a verdade. E essa verdade só cabia em quem tinha o poder da lei na mão para fazer algo necessário para cada trabalhador. E a gente não estava vendo isso. Terra parada, com poucos donos, com um monte de terra parada. Eu falei, é por aqui, Senhor. Vamos ocupar terra. Terra para morar e terra para plantar. Aí comecei a fazer um movimento de moradia para construir casa na cidade, cuidar da cidade, e o MST para ter terra para plantar. Distribuir a terra que estava parada, que tinha dono, mas não trabalhava a terra, não cuidava da terra, não construía o pão. E a gente começou a incomodar com isso, começou a botar o povo na terra, tirar o povo da cidade e levar para a terra, porque isso também era uma preocupação do nosso bispo. Nessa época, quando a gente estava migrando também, né? Estava vindo do êxodo do campo, expulso do campo, e vindo para as cidades, né? Na cidade, a cidade estava inchando. E o bispo falava para a gente assim... Sem ter direitos básicos, né? De moradia. O bispo falava para a gente assim, olha, a cidade está inchando. Daqui a uns tempos, o povo está tudo na cidade com fome e a terra parada sem trabalhar. E a gente, então, começou a preparar o povo. O movimento de moradia prepara o povo na cidade e manda para a roça, para trabalhar na roça. Então, isso criou-se o movimento de moradia e o movimento do MST, que é para cuidar do povo da roça. Plantar, colher e trazer para o povo comer. E quem estava na cidade é cuidar da cidade, da saúde, da educação, tá? E do que precisa ser cuidado na cidade. Nós começamos a pensar o seguinte, como é que o povo vai ficar fazendo? Só tinha 2 empresas de ônibus nesse estado. Aí nós começamos a fazer reunião para para quebrar o monopólio da aviação de transporte. Aí começamos a fazer o trabalho de ter mais ônibus, porque o povo andava de pé, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada. Então, a gente já começou a fazer esse trabalho. Então, aí que a gente criou a questão de empresa de transporte, botar os governos para pensar como é que ia construir transporte para o povo, para levar para a roça e para trazer para a cidade, tá? Então, nós tínhamos que fazer esse trabalho tudo quilometrado, tá? O trabalho que estava fazendo na cidade tinha que fazer na roça, porque o povo estava vindo para a cidade porque eles tinham cortado o cafezal. Quando cortou o café, o povo precisou de vir para a cidade porque não tinha outra coisa para fazer, era café. Naquela época só vendia café. Então, aí deu um talho, né? Botando o pessoal para a roça, botando o café para a terra de novo, e o café começou a vender o café também, começou a criar
condições do povo ir para a roça, plantar, colher e distribuir. Quando eu vim para aqui, ali em Rosa da Penha, tinha um lugar onde eles queimavam o café, porque o café não tinha preço. Aí eles queimavam o café. A cidade toda cheirava de café, fedendo, queimado. Então, isso tudo alcançou, Maria Clara alcançou isso. E alcançou com muita vontade e esperança de mudança. E eu estou sentindo que a gente quase que não fez nada, mas alguma coisa foi feita. A gente está falando aí dos anos 80, né? Mais ou menos. 80. O MST surge em... Os anos 80. Completou 40 anos agora. Isso. O MNLM, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, acho que é 1990, mas assim, estamos falando de antecedentes, né? Era um momento de muita movimentação política e a igreja tinha esse papel importante, né? Ainda então, tem o seu papel, mas assim, tinha uma grande força, né, de mobilização. Isso. Então, para mim falar com você, eu quero falar do tempo que eu caminhei. Daqui para frente, eles vão caminhar da forma que eles entenderem que precisa ser caminhado. Então, eu estou falando agora só no que eu vivi, que tem 1 ano que eu estou parada. Estou parada porque me rompeu as varizes da coxa para baixo, venceu toda. Ela rompeu toda. Então, precisei fazer a operação. E eu estou parada. Mas eu estou parada dentro de casa, conversando com o Pai do Céu e com vocês e com o mundo. Perfeito. Estou conversando com o mundo. Através da luta que a gente está fazendo, porque você perguntou como é que foi a minha aceitação na política. A política eu já estava fazendo ela porque, olha, meu filho, a política verdadeira é a política da fé. É a política, é o Cristo. Ele é o político, tá? Para mim. Então, a ação de pessoas é ação de pessoas. Compromisso de pessoas é compromisso de pessoas com pessoas. Então, a gente tem que andar dizendo o seguinte, cada passo é um passo. Então, eu sempre vivi assim. Na escola, eu não sei o que era a porta da escola, nunca estudei. A minha neta que fala para mim, a minha filha que fala para mim, meus filhos que falam para mim, vocês é que falam para mim. Na letra. Agora, na mente, fala Jesus Cristo. Andressa, trazendo você um pouco para a conversa aqui, queria que você contasse, né, como neta, como é que a senhora acompanha, né, a pessoa Maria Clara e a militante Maria Clara. Na verdade, na primeira assim, fase da vida, muito distante, porque minha avó estava sempre na rua, sempre ali nas ocupações, na rua protestando, ou às vezes viajando, buscando desenvolver as políticas públicas para poder oferecer ao povo condições de direito à cidade. Então, na minha mente, era assim, aquela avó fora da caixa, fora, né? Não era a vovozinha que eu encontrava em casa com um bolinho, um cafezinho, nunca. Né? E aí, depois, entendendo um pouco melhor como funciona o trabalho que ela vem desenvolvendo no Estado já há muitos anos, eu resolvi tentar entender como é que isso funciona. E fui aos poucos, assim, ela me convidando, vamos para uma reunião comigo, eu preciso de companhia e tal. E aí aos poucos eu fui entendendo e buscando acompanhá-la para poder entender como é que isso tudo funcionava. E aí eu cheguei a participar um pouco da coordenação, da direção, do movimento, né? E hoje eu estou aqui como uma apoiadora, buscando estudar, buscando me capacitar para poder oferecer mais
um pouco mais, né? Você falou que estava participando também de um projeto que está trazendo um pouco dessas memórias, né? Principalmente dessas mulheres na luta. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que você vê a dimensão política mesmo, né, da Maria Clara, Sim. como figura histórica. Sim, eu participo de um grupo chamado Esteticidades, eu sou pesquisadora. Esse grupo é um grupo de extensão, um projeto de extensão que trabalha, da psicologia, da UFES, que trabalha a parte da estética e subjetividades. E aí estuda a luta dessas, principalmente mulheres, com relação ao direito à cidade e as ocupações. Então, hoje a gente tem um projeto chamado Mulheres na Ciência, que a gente vem buscando resgatar essas memórias. Estamos desenvolvendo uma plataforma que vai agregar todas essas informações. Tem 3 entrevistas que a gente está compilando e deve fazer o lançamento dessa plataforma em breve. E o projeto ele é capitaneado pela professora Lara de Calais. E a gente busca, né, dar esse destaque, principalmente para essas mulheres que são lideranças, geralmente mulheres pretas, mães solo, né, que é o perfil, e fazer esse registro e também fazer com que esse trabalho ele tenha uma visibilidade com outro olhar, porque geralmente os movimentos sociais eles são vistos de forma... A sociedade criminaliza, né? Então, assim, a universidade hoje ela vem trabalhando, fazendo esse diálogo para que a gente possa ter um outro olhar. Maria Clara, queria que a senhora falasse para a gente um pouco do movimento de luta por moradia. Como é que a senhora começa em Vila Velha, né, aqui no Espírito Santo, uma atuação muito forte. Quando que isso vira uma luta nacional? Você começa a se conectar com pessoas de outros lugares? Como é que é a criação desse movimento do MNLM? Meu filho, quando a gente entra na estrada é para andar, né? Mas aí eu comecei o seguinte: quando a gente está enfronhada, né, num trabalho, uma coisa leva a outra. Como eu tinha um trabalho da igreja forte, porque era a visita que eu falei com vocês agorinha, que eu sou legionária de Maria, aí tinha visita, a gente ia conhecendo o panorama do universo, né? Então, a igreja começou a me levar para os lugares da onde tinha que falar sobre a fé. E eu estava no trabalho, tanto na luta da criação do PT, que é a política, né? Que, na realidade, quando eu estou rezando, eu estou fazendo política também, né? Então, quando eu ia falar de Deus, eu estou falando de Deus, mas estou falando de um Deus que é Pai. É um Deus que trabalha. É um Deus que tem projeto. Se tem um projeto verdadeiro, é o projeto do Pai Eterno, né? Então, aí, quando me chamava para ir fazer uma conversa com alguém, lá em Minas, eu ia para Minas, que era a minha terra, mas quando me chamava para ir em São Paulo, eu ia para São Paulo. Chegar lá e ia falar dentro da igreja, mas estou falando dentro da igreja para os padres, para as irmãs, mas para os políticos também. Então, eu tinha a fala. A fala, ela atinge tanto na fé como dentro da política, porque a política é a verdadeira arma que o homem tem para se defender e viver como Deus quer. Deus, quando criou o homem, a primeira coisa que ele fez é o seguinte: ele falou assim, olha, eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança. Ele pegou o quê? Um pedaço de barro, tá? E transformou
aquele pedaço de barro no homem. Pele, matéria, né? Então, quando ele fez isso, ele fez com muita sabedoria. Buscou quem? Uma menina analfabeta, como a Maria Clara, que estava lá no cantinho, que é a Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, e falou assim, olha, você vai ser a mãe do meu filho. O filho dele é ele mesmo. Ela é filha dele e mãe dele. Olha aí. Que coisa bonita, né, meu filho? Falar de Deus, falar da vida, falar do plano do Pai Eterno, falar do plano do homem. O homem Deus. Né? Então, quando eu ia nas casas das pessoas, assim como eu ia nas casas, eu ia na escola. Quando eu vim para aqui, a universidade só era um campo. Ali não tinha escola como tem hoje, aqueles prédios, aquelas coisas bonitas. Ali era um campo. Transformou hoje o quê? Uma escola, onde essa escola foi feita com braço e mão e mente de trabalhador e trabalhadora. Aquela universidade. Sim, a UFES. E a UFES. E ali eu tenho minhas meninas, minhas companheiras, minhas professoras, que eu não sou professora, que eu não sei ler, não sei escrever, mas eu sei pensar. Graças a Deus. Deus me deu pensamento. Isso é bonito demais, né, meu filho? É gostoso. É isso. Mas então, aí, essa coisa da criação do movimento nacional, como é que foi? Como é que é? A criação do movimento nacional. A criação do movimento nacional. É justamente isso. Porque quando eles queriam que eu fosse falar o que eu estava pensando, por exemplo, dá aqui esse livrinho. Esse livrinho aqui é a arte do meu escritor. Chama Cláudio Vereza. Grande Cláudio Vereza. Ele ainda é, né? Uma pessoa deficiente que tomou uma trombada, ficou na cama daquele jeito, mas o coração e a mente funcionam. E é muito bem. Foi deputado estadual pelo PT, né? Para os mais jovens. Ele trabalhava com Dom João Batista. Ele e a Marlene também trabalhavam na diocese. E eu comecei a fazer esse movimento. Ele falou assim comigo, Maria Clara, escuta aqui, o que você está pensando de estar fazendo esse movimento assim? Falei, olha, o que eu estou pensando é que o povo está precisando. O povo está precisando de moradia, precisando de comida, precisando de trabalho, precisando de tudo. E ele começou a escrever tudo que eu falava, o que eu estava falando. Então, eu tenho ele como meu escritor, e ele acabou fazendo esse livrinho aqui, ó. Tá? Depois você vai ter o prazer de dar uma olhadinha. Eu trouxe para vocês, tá bom? Obrigado. Então, meu filho, eu ia a São Paulo, eu ia no Rio, eu ia em Belo Horizonte, tudo quanto é lugar que a igreja falava assim, ó, vai ter esse encontro, tal lugar. A Maria Clara tem que ir. E eu ia. Chegava lá, era para quê? Para me fazer o quê? Para me rezar, falar de Deus e dizer o que meus irmãos estavam querendo, estavam precisando. E o que faltou em mim quanto criança. E graças a Deus, eu estou viva e consegui a fazer coisa que muitos letrados deixam de fazer, que saber fazer, sabe, mas deixa de fazer. Então, é assim que eu fazia os trabalhos.
era andando com o povo. Eles não mandavam, mano. Ó, Maria Clara, você tem essa passagem para você ir para o Rio, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Brasília, para essa reunião. Eu ia para lá, era 10, 15 dias, às vezes fora da família, fora de casa. Minha neta, ela nasceu na minha cama, na minha cama. Mãe dela chegou, mamãe, estou com uma dor de barriga. Eu fui olhar, você vai parir agora, deita aqui. A mancadinha, ela chegou, tá aqui. Linda ela, né? A minha segunda neta. Tenho uma neta que ela não está aqui, está nos Estados Unidos. E a outra é essa aqui, Andressa, que é da minha filha. E a outra é do filho, meu filho mais velho. Então, meu filho, é cuidando da família e não deixei faltar nada. A minha presença, não. Onde eu estava, eles sabiam onde eu estava. Eu tenho esse filho que eu falei com você. Não, não é esse, não. O que está no Rio. Eles me levaram uma vez, me levaram ele para mamar, que ele estava querendo mamar. Tinha 3 dias que eu estava fora. Não podia vir em casa. Lá no Rio, a minha nora levou ele para mamar, porque ele estava querendo a peito. E o peito estava comigo, não estava com ele. Nem com o pai, tadinho. O pai estava em casa, mas não tinha peito para dar. E foi assim que foi a minha luta. Mas foi assim que, graças a Deus, muitas crianças que não teve, às vezes, a felicidade, igual meus filhos tiveram, de ter o pai e a mãe, com todos os atropelos, com toda a luta, uma hora junto, outra hora, como diz, semana, outra hora 3 dias, outra hora 4 dias fora, mas estava na luta. E eu nunca neguei de fazer isso. E a sua atuação no PT? Começou quase em paralelo, a senhora falou. A senhora já logo entrou no PT, não. Depois chegou a ser até vereadora, né, de Vila Velha. Conta pra gente um pouco dessa história, da militância partidária. Por que você acha importante também? Querido, olha, eu fui vereadora porque foi a primeira vereador do PT, da eleição do PT aqui no Espírito Santo, foi Vila Velha, 3 companheiros. Eu, o Domingos e o Tião. O Domingo, ele é juiz hoje. O Tião ajuda o Ailton lá em Cariacica. Foi vereador, né? Então, nós fomos eleitos em 3 vereadores em Vila Velha. E aí, meu filho, a minha luta lá em Vila Velha, na Câmara, você já viu aí o retratinho, foi o seguinte, foi um pé na Câmara e outro no chão. Porque enquanto, às vezes, os vereadores estavam no palanque falando o que queria falar, eu estava cá embaixo, junto, protestando contra as coisas que às vezes estava falando, que não estava falando verdade, estava falando mentira. Eu tinha que botar o povo para falar a verdade. Então, só fala que está com fome quem está com a barriga vazia. Então, assim que eu vivi a minha vida como vereadora e como pessoa na lida. Quando eu chegava a escutar uma pessoa falar uma coisa que eu estava vendo que ele estava enfeitando boneco, aí eu já dizia o que ele queria falar. Eu nunca fiz nada sem cantar. Eu sempre cantei. Tá? Na Câmara também a senhora cantava? Cantava. Quando meu povo chegava, antes de eu abrir a minha fala,
Eu cantava. Porque tem uma música que a senhora é muito conhecida, mas eu queria deixá-la para o finalzinho para a gente cantar. Para terminar o programa, pode ser? Pode ser, meu filho. Eu acho que aí o pessoal vai esperar. Quem sabe, acho você que já fala sabe. qual é que é, porque tem tantas... Não pode ficar sem. Que, olha, cada local tinha um canto, né? Para aquele local. Ali serve esse canto. Aí, então, eu saía da memória na hora. Aí cantava. O povo aprendia e ele estava cantando. E a memória da senhora é muito boa também, né? Hein? A memória da senhora é muito boa. Tá ótima. E eu queria que você falasse um pouco, assim, o que a senhora considera as principais conquistas que você viu, né? O que você fala, dá orgulho de saber que foi conquistado graças à luta... Olha, meu filho, tem tanta conquista gostosa. Se eu for contar, eu amanheço o dia aqui contando com você. A melhor conquista que eu tive na minha vida, tá? Assim, apresentando a coisa, foi de conhecer uma pessoa que trouxesse a verdade no parâmetro vida nossa aqui, comum. É ter aquela voz ali. Lula, que esse projeto do Lula, que é o PT, é o nosso PT, ele é o projeto do Pai Eterno. E esse me agradou, porque é um homem... Quando é um homem fantasma, é um homem que ele fala no coração e com o coração. E é um homem que passou o que eu já passei, fome. E é um homem que sente a dor do faminto. Então, eu estou falando isso, não é engrandecendo a ninguém. É aquele que tem juízo, saber com quem lida, lidar com o coração, lidar com a responsabilidade, lidar com a verdade. E para mim a maior conquista que eu tive na minha vida, de tudo que eu já fiz e que já conquistei, a maior conquista que eu tive é a libertação, é a liberdade. Liberdade. E ela foi ouvida, ouvi e senti e estou feliz. Tá? Porque tudo que fiz até hoje, achei que tudo fiz com grandeza, porque faço em nome de Deus, em nome de quem tem a verdade. Não mente. Não gosta de mentira. Eu estou pensando o seguinte, meu filho, estou fazendo isso em nome de Deus. As 2 primeiras palavras do Pai Nosso que eu rezo, eu peço o Papa e o Lula. Que se não fosse a mão de Deus, com a ganga que nós temos ainda no Brasil, que nós temos que dar fim nisso. Nós estávamos na água. Mas Deus é maravilhoso e é bom. Ele então deu para nós a graça de o Papa ajudar nessa campanha. Porque, meu filho, o bicho estava pegando. O bicho estava pegando. Que o Satanás, quando vem, ele vem furioso, tá? Então, nosso Brasil estava muito riscado a ir para o brejo. E graças ao nosso Pai Eterno, o Papa conseguiu, junto ao Lula, pegar o Brasil e botar no trilho de novo. Tá? Agora,
O que vai depender muito, meu filho, é a boca do povo saber defender, saber falar, saber dizer o que quer, o que pensa, o que precisa. Porque antes o povo não estava sorrindo, estava chorando, calado, estava como sapo, com a boca fechada. Então, hoje você está vendo o pessoal indo para a fila, cantando, dançando, conversando, falando um com o outro. Mas é preciso abrir a boca mais ainda, falar mais. Porque se falar, se cochilar, o bicho vai pegar. Não adianta só ganhar a eleição também, né? Hein? Não adianta só ganhar a eleição, né? Não! Tem que seguir. Não adianta só ganhar a eleição. É o que eu estou falando. O pessoal chega na minha porta, eu ligo o telefone e eu falo. Ó, o povo tem que abrir a boca, falar, sorrir, comer, porque está comendo, graças a Deus, está bebendo, graças a Deus, mas não é só isso. Tem que defender a vida de cada um que está lá no brejo. Então, tem que conversar com o povo. Então, eu vejo o que ele está fazendo. Só o milagre é de Deus. E Deus está aqui para botar a mão. Vai botar a mão. Deus quiser. Eu não sei se ele vai ter um outro mandato ou não. Isso a gente não pode prever. Mas que o que ele puder fazer de melhor, ele vai fazer e está fazendo. O milagre quem vai fazer é o Pai Eterno. É Deus. Andressa, você quer acrescentar algo também? Na verdade, os 2 primeiros mandatos tiveram uma grande mudança, uma reestruturação no país. A gente depois entrou nesse processo golpista que a gente retrocedeu muito, a gente retrocedeu décadas, e agora com a retomada, com esse governo aí de reconstrução, infelizmente, para poder vencer o fascismo, a gente teve que se aliar com um leque de opções, e para isso, também para governar, precisa entregar, às vezes, setores estratégicos para poder governar. E aí, infelizmente, os avanços ainda não estão sendo muito grandes, porque está sendo a retomada dos programas que foram destruídos. E acredito que durante esse ano, né, no próximo ano, coisas novas devem surgir, porém com muito desafio por conta da imprensa, que ataca muito, e também da oposição, que o fascismo ainda está ali rosnando. Se a gente demole, ele volta com força. E assim, em relação à política de moradia, o Minha Casa Minha Vida é uma das maiores políticas da história, né, do Brasil, mas ela também é polêmica, tem questões e recebe críticas, inclusive, dos movimentos, né, de luta por moradia. Então, assim, isso também é uma contradição que mostra um Brasil que nos governos do PT avança, né, avançou muito, mas avançou da maneira que foi possível construir ali, dentro do que eles, né, dentro dessas concessões, né, Andressa, que você falou, assim, feitas, porque as construtoras, por exemplo, é uma crítica que se faz, né, ganharam muito dinheiro com Minha Casa Minha Vida e tudo mais, mas é uma política que está sendo retomada, que foi muito relevante, né, para o país. Sim. Não sei se vocês querem comentar algo sobre isso também, sobre a política. Na verdade, se a gente fizer levantamentos, aqui no centro de Vitória, existem mais de 200 prédios, né, imóveis sem função social. E aí, a gente fala, tem muita gente sem casa e muita casa sem gente. Então, não há, eu acredito, necessidade de tantas construções. Existe um programa que chama ATIS,
que geralmente é o pessoal da arquitetura que tá envolvido, que existe, né, uma política pública, que existem verbas para assessoria técnica para reformas, né, com hoje acho que só 15% da população do Brasil utiliza a arquitetura para fazer as reformas. Então, e existe essa política pública para pessoas de até 3 salários mínimos, gratuito, para ter essa assessoria para reforma. E isso não é divulgado. E se a pessoa, não adianta só construir, você dá de bandeja todo né, toda a estrutura para o capital, para os empresários, e ficar construindo, sendo que os imóveis, como, por exemplo, um carro, eles precisam de manutenção. Então, só construir desenfreadamente não resolve o problema do déficit habitacional. E tem as questões dos serviços também, né? Porque muitos dos Minha Casa Minha Vida são lugares distantes, que não tem uma rede de saúde, de educação, de transporte. Então, às vezes, a população ia para um lugar, mas não tinha todos os direitos, né, dona Maria Clara? Porque a luta por moradia, ela faz parte, como a senhora bem explica, de uma luta toda por direito, por dignidade, né? Isso, por uma vida justa. E a verdade é que a senhora tem um presente para a gente, é isso? Tem, meu filho. Para a gente e para os espectadores também. Esse presente que eu estou passando para vocês, para vocês, porque você não vai ficar com ele sozinho, tem certeza, né? Alguém vai pedir para ler, você não vai negar, vai? Não claro vai, que não. Né? Tem que emprestar. Então, esse presente aqui que eu estou passando para você é uma luta de muitas horas, muitos minutos, tá? Então, quem fez esse livro foi o meu companheiro e filho de uma minha amiga, que hoje não está aqui junto comigo, mas construiu junto com a gente muita coisa boa. A minha irmã legionária, que é Dona Magali Vereza, a mãe do Cláudio Vereza. E Cláudio Vereza, além de ser meu filho, é meu escritor. Que ele, sem eu saber, ele pegou, escreveu toda a história do que ele conheceu, da nossa luta junto, trabalhando junto, né? Na fé e na luta. Na brabeza também, quando estava para ser brabo, tinha que ser brabo. Mas brabo só na fala e na ação, né? No revólver, não. Então, está eu aqui, a minha filha, minha Andressa, te entregando esse livro. Obrigado. Com muita honra de você receber esse livro. Para mim é uma honra de ser chamada aqui, desse local, tá? Para falar para vocês um pouco daquilo que a gente caminhou junto com o nosso povão, nossos irmãos, nossos filhos. Mas eu tenho esse povo como fosse todos meus filhos. Então, você faz a leitura do seu agrado. O meu agrado é muito gostoso de saber que você escolheu para me vir aqui esse momento para conversar com vocês. Eu vim falar um pouquinho com vocês. Mas a gente começa a falando as coisas e acaba não falando tudo o que precisa ser falado. Eu quero, meu filho, te agradecer de você ter lembrado, você aí com a imprensa na mão, a lembrado que a gente poderia deixar mais um recado aí para o nosso povo, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Então, o que eu estou muito satisfeita mesmo, muito alegre, é de você ter tido esse pensamento. Chamar a Maria Clara para conversar toda a pisada que ela deu, né? E eu estava conversando sobre a minha cidade,
nosso Estado. Gostaria muito de falar muito do que está faltando no nosso Estado. Mas vou falar isso depois. Agora eu não vou falar. Vou falar depois. Então, para isso tudo, eu quero cantar, então, aquilo que você falou, que queria que eu cantasse. Eu vou só mostrar aqui o livro, Maria Clara, De Repente, Nossa Vista Clareou, que é uma entrevista que a Maria Clara deu para o Cláudio Veredas, foi publicado pela primeira vez em 84, conta um pouco da trajetória dela, e foi lançado recentemente, né, nessa nova versão aqui. Então, ganhamos aqui, vamos colocar também um para ser sorteado para quem está assistindo. Lembrando que agora o Século Diário no YouTube, você pode assinar o canal lá no YouTube e entre os assinantes vamos aqui sortear. Então procure aí quem ainda não é, esse e outros, né, sorteios para frente, outros benefícios que você tem assinando o canal. Então vamos ouvir aquela canção que ela está muito presente nas lutas, né? A senhora gosta muito de cantar nos atos, nas manifestações também. Isso, onde a gente estava, a gente abria sempre num canto, né? Fazer oração, depois um canto de alegria, abrir o coração das pessoas e a vontade dele ouvir o que a gente tinha de falar. Eu vou cantar, então. Nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil pede também. Confiando em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiando em seu amor, se reclama até doutor, mas nosso direito vem. Nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil pede também. Quem pensa que a terra é pouca é mentira, meu irmão, pois tem terra para chuchu, para arroz e para feijão, para cenoura e batata e também para habitação. Ótimo. Gente, muito obrigado. Maria Clara da Silva e Andressa Pereira pela presença, por compartilhar esse momento com a gente. A gente que agradece. Esperamos poder nos encontrar muito ainda, né, nas lutas, nas histórias. Eu queria falar muito, meu filho, também um pouco da gente incomodar com o que está se passando na nossa cidade, com tanto prédio sujo, feio, tá? E uma cidade feia, tá? E nosso povo precisando de ficar alegre, morar direitinho, em casa boa. Então, isso eu quero falar mesmo. Não vou falar, se Deus quiser, Deus vai me abençoar, eu ainda vou voltar a minha voz para falar o que eu preciso falar. Eu sei que se eu não falar, as pedras vão falar, e eu vou morrer de vergonha se eu deixar as pedras falar no meu lugar, né? Então, isso eu estou falando para que o povo também comece a dizer sim. Eu tenho que falar, senão as pedras vão falar para o meu lugar. Poxa, ela vai rolar em cima de mim, mas não vai falar. Pedra é pedra, língua é língua. Então, a mensagem final é essa, né? Povo, fale, bote a voz, né, na rua e para a luta. Então. Muito bom. Obrigado, dona Maria Clara da Silva, Andressa Pereira, pela presença. A gente agradece. Volta aí, né, sempre com a Entrevista do Século, às terças-feiras, 18 horas, trazendo temas importantes, pessoas importantes, né, para a gente conversar sobre o Espírito Santo e o Brasil. Que bom, que bom, que bom. Eu agradeço muito você, tá, meu filho? Você, ele, ali, que está ali quietinho. De vez em quando eu olho para lá e ele está coçando o bigode. Agradecemos também, né, o Cauã Elmer aqui nos bastidores do Estúdio 42B, sempre aqui ajudando a gente.
E lembro que notícias diárias, análise e outras informações sobre o Espírito Santo tem lá no seculodiario.com.br, já aí 24 anos de jornalismo alternativo independente no ar. É isso, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.